Você já ouviu falar em grande tribulação? Você já ouviu falar em arrebatamento? Pois bem, é sobre isso que eu vou discorrer agora nesse breve estudo que eu acredito que não passará de 15 minutos, a respeito desse tema. Antes que eu entre nesse tema, eu quero dizer a você que já faz 28 anos que sirvo a Deus e conheço as Escrituras, já li, estou lendo a Bíblia pela terceira vez e faço estudos paralelos, pesquiso as profecias, vejo o cenário mundial e como a religião e como as profecias vai se desenvolvendo ao longo desses 28 anos. E um tema que eu venho falar para você hoje, que eu venho trazer o seu conhecimento, de maneira nenhuma quero mudar o seu conceito, mas quero dentro das Escrituras meditar nesse tema, porque eu me senti um pouco enganado por tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses 28 anos. Enganado, eu acredito que não é bem o termo, mas acredito que não me ensinaram como deveria ser ensinado. Para mim, ensinaram que, a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, os meus pecados são perdoados e o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e que eu devo aguardar Jesus a qualquer momento, como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Eu sempre glorifiquei a Deus por esse versículo e sempre estive certo com os ensinamentos que recebi, que realmente eu não passaria tribulação. E aí, esses mesmos ensinadores, no capítulo 3 do Apocalipse, eles usam aquele versículo que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Pois bem, eu continuei estudando a Bíblia, me aprofundando. Eu gosto muito de ouvir ensinadores, gosto muito de ouvir professores, teólogos, a respeito da escatologia, a respeito das profecias, estudo inclusive, tenho curso de teologia e agora atualmente estou fazendo faculdade de teologia. E eu tenho sempre visto e sempre acreditado nesses homens, mas também eu tenho mergulhado nas Escrituras a respeito desses temas e tenho, pelo Espírito Santo de Deus, tentado entender como que as Escrituras realmente elas se interpretam e não ir muito pela cabeça e pela mente de pessoas, ainda mais que eu sei que nesses últimos dias, como diz a palavra de Deus lá em Timóteo, João também fala que esses últimos dias estaria recheado de falsos profetas que pregariam aquilo que os povos querem ouvir. Com base nisso que eu acabei de afirmar, então eu fui para as Escrituras Sagradas para entender a respeito da volta de Jesus. E quase 28 anos após a minha conversão, foi que eu descobri, o que passo a relatar a seguir, a respeito da volta de Jesus, que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Sobre esse versículo, todos aqueles que me ensinaram que a igreja realmente não passaria a tribulação, nunca foi lido nesses estudos pelos quais eu estive presente. Eu espero que você, na segunda parte desse estudo, você medite comigo não pela emoção, mas pela razão, com toda a humildade e perseverança em estudar as Escrituras com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Deus poderá revelar para você uma outra dimensão de uma palavra, de uma mensagem que ficou oculta na mente e na boca daqueles que nos ensinaram no passado. Porém, na Bíblia, já faz quase 2000 anos que ela está revelada. Sobre tudo que eu acabei de falar, presta atenção na leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma os engane. Sabe por quê? Porque, como diz Paulo, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, este que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. E ele será usado, segundo a leitura que Paulo continua a escrever, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vocês já sabem o que é que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus o desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É isso, amados irmãos, que diz a palavra de Deus. Então, na introdução dessa leitura bíblica que eu acabei de ler, os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, eles estavam preocupados, eles estavam nervosos e até querendo desanimar da fé, porque os falsos profetas e os falsos pregadores daquela época ainda estão no nosso meio, muitos deles trazendo as mesmas mensagens. Eles pregavam que o dia do Senhor já havia acontecido. Então os tessalonicenses começaram a pensar: por que eu vou obedecer ao Evangelho? Por que eu vou obedecer a esse Jesus? Se a palavra, se a promessa de um novo céu e de uma nova terra já ocorreu, por que eu vou guardar o Evangelho? Aí Paulo, sabedor disso, entra em ação, parte para Tessalônica e lá começa a ensinar a palavra de Deus. E Paulo começa dizendo assim: irmãos, quanto à vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não será assim. Paulo estava dizendo aos nossos irmãos que para que aconteça a volta de Jesus, alguns sinais precisam se manifestar. São dois especificamente, como diz a Bíblia: sem que antes venha a apostasia religiosa, sem que antes se manifeste o anticristo. Pela Bíblia, Jesus não voltará. Sobre a apostasia, será que nós estamos vendo a apostasia nos tempos atuais que estamos vivendo? A apostasia nunca atingiu o seu grau de perversão como está atingindo nos dias de hoje. A apostasia já chegou ao seu máximo. Então, depois que a apostasia tiver passado, o tempo da apostasia, será manifestado então o homem do pecado, o anticristo. E como os defensores, os pré-tribulacionistas, eles pregam que Cristo arrebatará o seu povo, aqueles que são obedientes ao seu evangelho, antes da tribulação, tendo com base o capítulo 3, a partir do versículo 10 do Apocalipse, que diz:
Como guardaste a palavra da minha paciência, assim eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Como já foi dito um pouco acima, a palavra guardar no hebraico e no grego significa proteger dentro. Dentro da onde? É como se fosse uma tempestade e você guardado dentro da sua casa. Você foi retirado da tempestade? Não. Mas você foi guardado dentro dela. Então, no final da tribulação, do meio para o fim da tribulação, Jesus realmente voltará com os seus anjos com um rijo clamor de trombeta e salvará aqueles que foram chamados e obedeceram o seu evangelho da grande tribulação. Mas não se engane, com esses ensinos ou essas liturgias, essas pregações de que os cristãos não passarão pela tribulação. Paulo fala: irmãos, Jesus Cristo não voltará, não será assim, sem que antes venha a apostasia. E nós já provamos que a apostasia está aí. E depois da apostasia se manifestará o homem do pecado, o anticristo, a quem o Senhor Jesus o desfará pelo esplendor da sua vinda. Viu, irmão? Algumas pessoas chegam em mim e dizem assim: olha, de Carlos, eu acredito que não seja assim. Eu acredito que seremos a geração pré-tribulacionista, que nós não passaremos pela tribulação. O que eu digo a esses irmãos? Porque eu respeito a fé e o entendimento de cada um. Eu digo assim: irmão, é melhor você estar preparado para passar a tribulação, e ela vier, e você irá suportar, e Jesus vai te salvar, vai salvar todos aqueles que creem no seu nome. É melhor você crer que passará, e se ela vier, você vai vencer, do que você acreditar com base em versículos que não definem exatamente isso que esses pregadores estão dizendo, e aí a tribulação chegar e você se sentir abandonado, você se sentir enganado e não ter força mais para acreditar nas Escrituras Sagradas. Então é melhor você pensar que você vai passar, e se não passar, você está no lucro, do que você pensar que não irá passar e de repente a tribulação, conforme essa escritura que nós acabamos de ler da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo fala que os crentes passarão a tribulação. Ele diz assim: quanto à vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, que é mais claro do que isso? Não tem nada mais claro do que isso. Então, eu peço a você, conheça as Escrituras, medita na Bíblia, e Jesus vai te dar a força e a coragem e a fé para que você fique firme, fiel até o tempo do fim. E só assim nós alcançaremos a salvação. Deus que abençoe você, Deus que abençoe a sua família, e que você seja cada dia mais esclarecido na palavra de Deus. Um grande abraço.